Mais uma vez vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te glorificar, Senhor, por mais essa noite. Obrigado pela tua palavra que nos ensina, nos direciona e nos move, Senhor, a cada dia, direcionados pelo teu Espírito Santo, Pai. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Peço que o Senhor esteja me usando como instrumento nas tuas mãos e que essa palavra possa encontrar morada em nossos corações, para que nós possamos crescer e sermos edificados como igreja do Senhor aqui na terra. Muito obrigado, Senhor. Graças, pedindo tuas bênçãos, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema que nós vamos trabalhar, tema proposto para o mês, e o título dessa mensagem é Ele remove a pedra da falta de fé. E para que nós possamos ter uma melhor compreensão sobre esse assunto, queremos iniciar falando sobre fé. E gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, para que nós possamos ter um conceito do que é fé, baseado na própria Escritura Sagrada. Hebreus, Novo Testamento, capítulo 11, versículo 1. Vamos fazer essa leitura e depois vamos aprender o que o Senhor quer falar através da sua palavra. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Só apenas o versículo 1. Amém? Hebreus 11 diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então vou dividir o conceito de fé pela Escritura em duas partes. A primeira dela fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a certeza, eu creio, eu tenho certeza que eu vou alcançar, eu tenho certeza que eu vou conseguir. E o exemplo bíblico que eu separei para os irmãos, no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 27 e versículo 28, é na passagem conhecida da mulher do fluxo, que tinha uma hemorragia, que precisava de uma cura. E aí no versículo 27 do capítulo 5 do livro de Marcos, diz o seguinte: dizia que Jesus estava passando, né? Então, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Aquela mulher, ela tinha certeza, ouviu falar da fama de Jesus Cristo, que ele curava, e ela teve então uma fé, que mesmo enferma, fraca, com hemorragia, ela colocou em seu coração: se eu apenas tocar, se eu apenas conseguir chegar próximo de Jesus Cristo e tocar em suas vestes, na sua roupa, eu ficarei curada. Então ela teve fé, ela tinha certeza, se ela conseguisse isso, ela alcançaria seu milagre, e foi justamente isso que aconteceu, a fé daquela mulher. Segundo parte do versículo de Hebreus 11:1 fala o seguinte: a primeira parte, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Meus irmãos, nós cristãos evangélicos, o que é que mais nós cremos? Que quando nós morrermos aqui na face da terra, nós encontraremos o que? A vida eterna. Alguém já viu o céu aqui? Mas nós temos convicção que nós vamos para lá? Sim. Sabe por quê? Pela fé. Porque a fé é a convicção de fatos que não se veem. E nós nunca vimos Jesus Cristo aqui pessoalmente, mas nós cremos nele totalmente, plenamente, com convicção. Isso por quê? Porque nós temos fé. E eu gostaria, para trabalhar nesse assunto, no livro de João, capítulo 20, do versículo 24 a 29, para a gente ver um pouquinho sobre ali um dos apóstolos, que foi Tomé, para que nós possamos entender, começar a entender o que é essa fé que nós estamos mencionando, que a Bíblia nos ensina. João capítulo 20, versículo 24 até o versículo 29. Vamos começar do versículo 19. É Marcos 20, 19. Ao cair a tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos,
com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, paz seja convosco. Esse aqui não era o Jesus em carne, era o Jesus ressurreto. Jesus ressuscitado estava fazendo as suas aparições para os seus discípulos. Então aqueles discípulos estavam reunidos e Jesus então aparece. Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles, disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, se lheão perdoados, se retiverdes, serão retidos. Então aconteceu esse episódio, Jesus apareceu para os seus discípulos. Ora, versículo 24, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então eles foram contar a notícia, disseram-lhe a Tomé, então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Jesus apareceu, seus amigos, seus companheiros, pessoas de caráter, falaram: Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para nós, Jesus mostrou a sua mão machucada, o seu lado ferido. E aquele homem então chega e fala o seguinte: incredulidade, eu só vou crer se aparecer para mim. Vocês podem me falar, mas se ele não aparecer, eu não vou crer. Passado então 8 dias, versículo 26, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e diz: Pai seja convosco. E logo Jesus Cristo diz a Tomé: ponha aqui o dedo nas minhas mãos, chega também a mão e ponha-na no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque vistes, crestes, bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Isso é fé, meus irmãos, é a gente crer sem ver. Tomé creu, mas ele creu porque ele viu, ele testemunhou com os olhos. Mas Jesus falou: bem-aventurados vão ser aqueles que creem sem ver. Ou seja, pela fé, pela presença do próprio Espírito Santo que nos dá convicção. E no livro de Hebreus capítulo 11, no versículo 6, fala que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Ou seja, a fé para nós, crentes em Cristo Jesus, é algo que tem que nos acompanhar. Nós não podemos dizer: eu sou crente, mas não tenho fé. Não, nós temos fé, cremos no Deus invisível, cremos na ressurreição de Jesus Cristo, cremos na Bíblia, isso tudo por fé. A fé norteia a nossa vida, as nossas decisões. Porém, meus irmãos, é o que nós vamos chegar agora ao tema dessa mensagem. Nossa fé, muitas vezes, ela pode ser fragilizada. Acontece muitas vezes que nós começamos a ter nossa fé, às vezes, abalada. Principalmente quando acontece alguma circunstância negativa, algum problema, e aí muitas vezes nós até questionamos alguma coisa. E aí eu gosto de falar o seguinte, que a fé e a incredulidade, ela anda numa linha muito próxima. Quando acontece muitas vezes algo que nós não desejaríamos, o que nós não visualizamos, muitas vezes vem a murmuração, a reclamação e o abalo da fé, a fragilidade. Quando eu estive no seminário, tive o privilégio de ter um professor ali, como o pastor Manuel, também já com uns 85 anos, e ele dando aula, contando suas experiências, e eu confesso que eu não me lembro muito bem o que ele falou, mas desse testemunho ficou cravado no meu coração para eu nunca mais esquecer. Ele com seus 85 anos, dando aula, eu lembro do tema, era Vida Cristã Autêntica, e ele era um pastor norte-americano,
que deixou tudo nos Estados Unidos para vir ao Brasil para morar numa tribo indígena, no meio da selva, no meio da mata, muitos anos atrás, na época que não tinha as estruturas que nós temos hoje. Hoje até para trabalhar com os índios tem o Asa do Socorro, que tem aviação, que ajuda os missionários. Naquela época ainda tudo muito inicial, então movido por fé, deixa tudo lá nos Estados Unidos para vir morar num outro país, com outra língua, com outro povo, com outra cultura, em outro ambiente. E aí chegando lá, morando, certa vez aconteceu uma tragédia na sua vida. Uma cobra picou uma filha de 3 anos e a bichinha faleceu. Veio a morrer, né? E ele é muito novo. E ele é aquele homem de fé, não é verdade? Para deixar sua família, Estados Unidos, país próspero, para vir morar no tribo, nas condições menos favoráveis, e acontece isso. Aquele homem se dignou com Deus, por um momento. E ele disse que saiu na mata, caminhando. E ele se ajoelhou e apontou para o céu. E Deus mostra a aliança, o arco-íris. Aparece um arco-íris do nada. E aquele homem, então, ali, sentiu Deus falar com ele, creu nas promessas e automaticamente foi restaurada a sua fé. Mas mesmo sendo um homem de fé, naquele momento, teve a sua fé fragilizada. E aí, nós entendemos que nós temos um Deus, que Ele remove a pedra da falta de fé, quando ela bate sobre nossas vidas. Amém? E eu queria dar um exemplo, meus irmãos, do apóstolo Pedro, um homem também de muita fé. E aqueles que estão com suas Bíblias, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 27. Vou fazer citações, também é um texto muito conhecido, uma passagem bem conhecida. Marcos, capítulo 14, versículo 27, versículo 31. E a prova da fé daquele homem que com 85 ainda estava propagando o nome de Jesus até os últimos dias da sua vida. Marcos 14, 27. Vamos ver esse episódio na vida de Pedro. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aqui era Jesus falando com seus apóstolos quando estava em vida, em carne. É o Manuel, Deus conosco. Mas depois da minha ressurreição, Jesus estava profetizando, irei adiante de vocês para a Galileia. Disse-lhes Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu te negarei. Assim disseram todos. Jesus falou: olha, vai passar pela morte. Senhor, eu não vou me escandalizar. Eu não vou te negar, ainda que seja com a minha vida, ainda que eu preciso morrer por ti, eu jamais te abandonarei, eu jamais te negarei. Naquela época, 2000 anos atrás, aproximadamente, meus irmãos, às vezes a gente pode se escandalizar hoje: eu não vou morrer por nome de uma pessoa, mas basta você assistir filmes de época, e era muito comum nós vermos tipos de aliança. Soldados que faziam fidelidade, juramento a um rei, e daria: por você eu vou morrer, eu entrego minha vida. E realmente eles faziam, morriam, mas não se afastavam, protegiam ali o seu rei até o fim. Na época de Davi, que tinha os seus soldados valentes, um exército chamado os 30, Davi teve sede, e esses 30 arriscaram a vida para poder entregar um copo com água para Davi. Aquela água foi tão preciosa que ele ofereceu como oferta para Deus. Então Pedro ali, dentro do contexto, ele não estava assim, dizendo uma coisa que era muito longe da realidade. Muitas pessoas entregavam suas vidas por outros seres vivos, digamos assim. Então Jesus deixou essas palavras dizendo: olha, você vai me negar. E Pedro então, com muita ousadia, e nós sabemos que Pedro era um homem de fé, né? Um homem
muito forte, um homem que andou sobre as águas ali com Jesus, que tinha coragem, que se entregou, tinha muitas experiências, largou tudo para seguir com Cristo. Mas aquele homem de muita fé e convicção, no livro de Mateus, capítulo 14, continuando a história, o versículo 66 até o 72, né? Aconteceu que Jesus tinha sido preso e estava sendo julgado, né? Passando pelo julgamento. Diz o seguinte: estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não conheço nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente é um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem a quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Pedro tinha um juramento para Jesus Cristo, um homem de fé: eu não vou te negar, eu dou minha vida, eu morro por ti. Mas de repente, quando veio a provação, aquele homem então fez justamente o que Jesus tinha predito: ele negou Jesus Cristo. E aí houve uma consequência na vida dele. Ele se decepcionou, ele começou a chorar. Por quê? Porque ele sabia que ele tinha falhado com o Senhor, com aquele que tinha fé. A fé de Pedro então, aparentemente, pelos relatos bíblicos, passou a ficar abalada. Então aconteceu o julgamento, Jesus morreu. Você pode abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 21, versículo 1 a 3. Vamos tirar um ensinamento aqui dessa passagem também, em cima do apóstolo Pedro. E aí Jesus morreu, foi sepultado, mas Jesus falou que ia ressuscitar, e ressuscitou. E Jesus começou a aparecer então para os seus discípulos, falando: ó, eu estou vivo, tá certo? Então tudo é verdade, está tudo se cumprindo. E aí Pedro estava com um grupo ali, de alguns discípulos, João 21, de 1 ao 3, dizendo o seguinte: olha, depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Olha o versículo 2: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Tinha um grupo lá formado e Pedro no meio. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Meus irmãos, o que mais pescador quer numa pescaria é companhia. E ele estava com um grupo de amigos de pescadores. Ele chega e fala: vou pescar. Ele não chama: vamos pescar. Pedro parecia que ele queria ficar só. Consciência pesada, decepcionado com si mesmo, achando que não sou digno de ser um apóstolo de Cristo, não sou digno de estar vivenciando isso. Eu neguei, não sou corajoso. Parece que Pedro naquele momento queria ficar então sozinho. Mas olha as atitudes dos seus amigos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Meus irmãos, amigos, e eu trago representatividade para nós como igreja. Era perceptível, provavelmente, para aqueles amigos, para aquele discípulo, que Pedro não estava bem, que Pedro estava cabisbaixo. E quando Pedro quis ir só, os amigos chegaram: vamos junto. Vamos só não, você não vai só não, nós vamos junto com você. É a mesma coisa que nós como igreja precisamos, meus irmãos: ajudar mutuamente os outros.
Pessoas que muitas vezes têm uma fé intensa, uma vida intensa, mas daqui a pouco decaiu, percebeu, amoleceu, esfriou. Precisamos ajudar a reerguer as pessoas. Precisamos estar percebendo como anda a fé, como anda a face das pessoas. Um pai não precisa que o filho abra sua boca para perceber que seu filho está triste, para perceber que aconteceu alguma coisa com o filho na escola. Só em você ver e estar perto, presente, você percebe. E assim para nós também, meus irmãos, sempre precisamos estar atentos quando percebermos alguém desanimado, para que nós possamos ajudar, estar próximo, termos compaixão, ajudar uns aos outros a levantar, porque por mais que sejamos homens, crentes, fiéis, mas muitas vezes pode estar acontecendo uma batalha espiritual, um desânimo, uma falta de fé, e no lugar de muitas vezes nós apontarmos o dedo, e eu sabia que você era um apóstolo que ia negar, eu sabia que tu realmente era sofoba, eu sabia, e jogarmos pedra, nós precisamos ajudar a levantar um ao outro. Por isso que a palavra diz: levem as cargas uns dos outros. Precisamos ser como igreja, essa irmandade, essa família, esses amigos, esses companheiros que estamos percebendo a fragilidade um dos outros e ajudando as pessoas a voltarem para onde nunca deveriam ter saído. Foi isso que Jesus fez com Pedro. João capítulo 21, 15 a 17, na continuidade. Depois de terem comido, pegaram peixe, na pescaria. Depois Jesus se revelou ali, apareceu já ressuscitado ali para eles mais uma vez. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E lhes disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. Alguém contou, será se Pedro contou para alguém que tinha negado Cristo 3 vezes? Humanamente, Jesus viu Pedro negar 3 vezes? Não, ninguém. Provavelmente Pedro tinha aquilo cravado no seu coração que causava um desânimo. E o maior desânimo para um cristão é justamente quando nós negamos a nossa fé, quando falhamos em algo, mesmo que ninguém possa ter sabido, descoberto, mas Deus sabe todas as coisas. E Pedro então começa a falar assim: olha, eu te amo, e Jesus pergunta de novo: eu te amo. Da terceira vez, Pedro cai em si, entristeceu-se. O Senhor sabe todas as coisas. Jesus então poderia ter chegado aí, como às vezes muitos de nós, eu não te disse? Eu não falei? Jesus não fez isso. Porque Jesus, ele compreende as nossas fragilidades. E ele não nos rejeita. Ele restaura a nossa fé. Ele remove a pedra da nossa falta de fé, do nosso desânimo, dos nossos erros. Tem graça, misericórdia, ama e quer restaurar a cada um por inteiro. E mantermos nós cada vez avivados na sua obra, como crentes fiéis a Deus, nunca jogando fora, mas sempre reerguendo e continuar confiando. Pedro, tu me negou, mas apacenta as minhas ovelhas. Eu confio em você. Eu quero te levantar aqui na terra como um homem de Deus, como já te levantei para te usar no processo aí de crescimento, de plantação de igreja. E o restante da história de Pedro nós conhecemos. Jesus fala para ele no final:
apacenta as minhas ovelhas. E um pouquinho mais lá no final do versículo, quando ele trata o coração daquele homem de Deus, ele fala, última passagem do versículo 19, segue-me. Pedro, eu sei que tu me negou 3 vezes, eu sei que tu fraquejou, eu sei que amarelou, mas vem e segue-me, eu vou te usar como instrumento nas minhas mãos. E foi isso que aconteceu. A história de Pedro, nós conhecemos ali a partir do livro de Atos, como ele foi muito ousado, como muitas vezes ele foi posto agora à prova, inclusive de morte. E Pedro agora então fala, tratado por Jesus, que não jogou fora, não substituiu o apóstolo, mas reergueu aquele homem. Jamais deixarei de anunciar o que eu tenho visto e ouvido, mesmo que vocês me matem. No livro de Atos nós vemos essas passagens da mudança, da transformação. E o aprendizado que fica para nós, que Jesus quer nos usar como instrumento na mão dele. E que quando você tiver com a sua fé fragilizada, quando tiver alguma circunstância, meus irmãos, nunca esqueça que o Espírito Santo, que Deus trabalha ao seu coração, que você tenha uma igreja, amigos, companheiros, para que possa estar junto com você nessa caminhada, e você sempre ficar de pé, caminhando nos caminhos do Senhor e sendo usado. O Senhor tem propósito para cada um de nós, meus irmãos, como seus discípulos, aqui nessa cidade de Parnaíba, e por onde quer que Deus queira lhe usar ou nos usar. Precisamos sempre estar fixados com os nossos olhos em Cristo, em pé. E quando desanimarmos, meu irmão, se anima em Cristo Jesus. Ainda não acabou. Jesus tem uma história belíssima para usar a tua vida na obra de Cristo. Que Deus possa estar abençoando, meus irmãos, a cada um de nós, e que nós possamos colocar a nossa fé em ação e sempre ficarmos convictos que nós temos um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus que nunca nos abandona e que Ele nos perdoa mesmo quando nós falhamos. Deus abençoe a todos. Obrigado por essa oportunidade.